Só um minutinho. Ela está até me ligando aqui. Como nós não estamos ao vivo ainda, né? Isso. Boa noite a todos. Estamos iniciando essa live hoje com um convidado especial, o Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, a quem já está online, e nós aguardamos que ele entre conosco, para que nós façamos, então, o início desse bate-papo. Hoje vamos falar da trilogia de Néio Lúcio. Então, o Geraldo já está aparecendo ali conosco, agora sim, estamos aqui juntos, online, porém juntos. É isso aí. E agora, ao vivo, Geraldo, te agradecer por ter aceito o convite gentilmente de estar conosco essa noite. Com certeza vai ser de muito aprendizado para nós. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, viu, Gustavo? É um prazer estar aí com vocês, com a Associação Allan Kardec de Rio Preto. É uma alegria participar. Muito obrigado. Eu quero só, antes de nós iniciarmos a nossa oração e o nosso bate-papo, agradecer a casa que está dando suporte para a gente aqui, em nome do Paulo, toda a diretoria, que cedeu o canal do YouTube para que nós fizéssemos essa transmissão. A Gabriela, que está dando suporte, e o que você precisar, Geraldo, pode pedir diretamente no ar, que ela vai fazendo para você. Gabriela, já estão vendo a compartilhamento de tela? Ah lá. Já. Já? Então, a hora que vocês quiserem, eu inicio. Tá bom. Vamos agradecer, então, também a Beatriz, que te assessora, pela gentileza, pela prestatividade. Vamos, então, antes de iniciarmos, fazer uma prece, que é de costume, para que nós possamos começar em boa sintonia. Elevando o pensamento ao alto, nós agradecemos a Jesus esta oportunidade de aprendermos. Agradecemos ao Mestre por estarmos encarnados, por termos contato com a doutrina espírita. E que agora, Mestre, nesse momento, nos colocamos de frente ao estudo para que possamos abrir ainda mais a nossa mente, conhecermos coisas novas. Que a espiritualidade esteja conosco, nos intuindo e nos abençoando. Que assim seja, Jesus. Passo então a palavra agora a você, Geraldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado, Gustavo. Um abraço a todos vocês aí, vindos da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, da Vinha de Luz Editora e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. E é com muito prazer que estamos aí junto com os amigos de Rio Preto. Este tema, para nós, tem grande alegria, porque diz respeito a um material maravilhoso que o Chico Xavier psicografou na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava. Só lembrando um pouquinho da história, o Chico passou a trabalhar em 1931, fazendo um serviço extra, né? Ele trabalhava em 3 empregos nessa ocasião, para sustentar uma família pobre, em que ele era o único arrimo dessa família, que tinha 17 integrantes, o pai doente, os cunhados e cunhadas desempregados, os irmãos e irmãs também desempregados e muitos sobrinhos, um total de 17 pessoas.
Então, o vizinho dele, que era o Dr. Fausto Joviano, ficou muito apiedado da situação de luta de Chico Xavier e apresentou o Chico ao chefe, diretor da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que era irmão dele, o Dr. Rômulo Joviano. O Dr. Fausto era médico da cidade, o Dr. Rômulo era vamos dizer, a autoridade mais alta de uma repartição pública federal na cidade de Pedro Leopoldo, que era a Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. O Dr. Rômulo Joviano era doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e passou a gerir a Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura em 1927, não por acaso o mesmo ano que Chico Xavier, com 17 anos de idade, começou no espiritismo. E ele já veio para Pedro Leopoldo espírita, porque a esposa dele, a Dona Maria Joviano, tinha sido convertida ao espiritismo em 1910, no ano do nascimento de Chico Xavier, no Rio de Janeiro, pelo médium Inácio Bittencourt, que era um médium português que tinha emigrado no século XIX ainda para o Rio de Janeiro e se tornado um mini Chico Xavier no Rio de Janeiro no início do século XX. Ele recebia muitas mensagens também homeopáticas, curava muita gente no Rio, fundou o maior jornal espírita do início do século XX no Brasil, que era o jornal Aurora, do Rio de Janeiro. E depois, esse mesmo Inácio Bittencourt vai ser a primeira personalidade espírita que vai publicar os primeiros poemas que Chico Xavier, com 17, 18, 19, 20 anos, recebia em Pedro Leopoldo. Esses poemas depois tornaram-se o primeiro livro de Chico Xavier, que nós publicamos, e também o livro Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1932 pela Federação Espírita Brasileira, no dia 1º de junho. Então, veja, nós estamos falando do início da mediunidade do Chico em Pedro Leopoldo, a ligação que foi estabelecida pelo alto, obviamente, né, entre essas personagens, e que protegeram o Chico nesse sentido, porque ao ingressar na Fazenda Modelo e ter condição de, pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho profissional, lembrando que ele tinha 3 empregos nessa ocasião, de 1931 a 35, ele teve condição de estudar também, fazer um concurso público, e, ao fim, em 1935, ele passa no concurso público de escriturário federal do Ministério da Agricultura, junto, inclusive, com a filha de Dr. Rômulo, Dona Wanda Joviano, e, a partir daí, ele fica apenas com este emprego, né? A partir de 1935 até 1959, em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, e depois em Uberaba. Ele prossegue até se aposentar em 1965, com 30 anos de serviços públicos federais na sua trajetória. Então, como surgiram esses livros da psicografia de Chico Xavier? Aí vocês estão vendo a trilogia de Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio? Neio Lúcio é justamente o pai do Dr. Fausto e do Dr. Rômulo Joviano, cujo nome aqui na Terra foi Arthur Joviano. Ele era, na realidade, um professor Arthur Joviano, do Ministério, aliás, ele foi secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. Aqui a gente vai fazer apenas uma breve biografia dele, porque ele vai desencarnar no dia 14 de dezembro de 34.
Então, quando o Chico ainda não era funcionário federal, ele estava no final do seu período probatório, né? E ele desencarna. E eu estou ouvindo uma música que está tocando. Posso tirar para você. É melhor tirar. Pronto. Então, nesse período, ele desencarna, e logo no dia que ele desencarna, na noite que ele desencarna, o espírito de Emmanuel convida o Chico e a família Joviano, o Dr. Rômulo, a sua esposa, Dona Maria, e os seus 2 filhos, Wanda e Roberto, a inaugurar um culto do Evangelho no lar da família Joviano, na Fazenda Modelo. E esse culto é inaugurado exatamente na noite que o pai de Dr. Rômulo, de Dr. Fausto, desencarna, o professor Arthur Joviano, no dia 14 de dezembro de 1934. E ele vai ter aí a participação de Chico Xavier 2 vezes por semana, na terça e na quarta-feira à noite, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Então, a primeira mensagem que nós vamos ver aí é justamente Emmanuel, através do Chico, dando notícia da desencarnação do professor Arthur Joviano e prometendo que, em breve tempo, ele próprio, professor Arthur, iria escrever através do Chico. Então, essas primeiras mensagens estão no livro Sementeira de Luz. Cada livro desse, minha gente, tem mais de 600 páginas. Então, nós estamos falando aí de quase 2.000 páginas nessa trilogia, que é exclusivamente do espírito de Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano, começa a escrever, através do Chico, nos cultos do Evangelho no lar da sua família, que é a família Joviano em Pedro Leopoldo, na sede da Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava, terças e quartas-feiras à noite, e que começa a escrever em agosto de 1935 e vai até 1960. Então, por isso que nós tivemos que dividir, que eram tantas as mensagens, nós tivemos que dividi-las em 3 grandes volumes, cada um deles com quase 600 páginas. O primeiro e o terceiro tem mais de 600 páginas, o do meio tem quase 600 páginas, que é o Sementeira de Luz, que são as mensagens de 1934 até mais ou menos 1944, 42, por aí. O Sementeira de Paz, que é de 1942 até 1947, e o Colheita do Bem, que é de 1948 até 1952, e até as mensagens a posteriori, porque a família Joviano mudou-se para o Rio de Janeiro em finais de 1952, mas ainda mantendo contato com Chico, ainda recebia as mensagens de Neio Lúcio até 1960, que é o Colheita do Bem. Então, nós temos 3 livros maravilhosos, que é o Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem. Né? Aqui nós temos a imagem do próprio Neio Lúcio, o autor espiritual, uma pintura que retrata a personalidade dele como professor Arthur Joviano, a sua última reencarnação, né? E, como eu disse, o início das mensagens dessa trilogia é o Sementeira de Luz, o primeiro livro, o Sementeira de Paz, o Colheita do Bem, que é o último livro, e nós também fizemos um pupurri dessas principais frases maravilhosas que o Neio Lúcio escreveu através do Chico, neste outro livro chamado Pérolas de Sabedoria, de Neio Lúcio, que é mais sucinto, não é? São mais pensamentos, frases tiradas desses 3 outros livros. E aqui vocês estão me vendo na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, onde os livros foram lançados, com a presença da filha do Dr. Rômulo, nossa querida amiga Wanda Joviano,
E aqui os originais psicografados do Colheita do Bem nas Minhas Mãos. A Wanda Joviano, a partir de 2013, ela nos entrega todo esse material de mais de 18 anos de psicografias intensivas de Chico Xavier, 2 vezes por semana na sua casa, que englobam não somente as mensagens de Neio Lúcio, mas também de Emmanuel, de Cassimiro Cunha, dos militares no além, dos poetas, de Humberto de Campos, e com as quais nós, na Vinha de Luz Editora, que é o departamento editorial da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, temos a alegria de editar a partir de 2006. A Casa de Chico Xavier foi inaugurada no dia 2 de abril de 2006, na cidade de Pedro Leopoldo. E é a casa onde o Chico morava. Ele construiu, né, com muito sacrifício durante 2 anos, de 1946 a 1948, essa casinha. E depois que ele faleceu, nós a transformamos num centro de referência à sua vida e à sua obra na sua cidade natal de Pedro Leopoldo. Então, esse aí, vocês estão vendo a pintura da imagem de Neio Lúcio, do professor Arthur Joviano. Ele, inicialmente, é muito bonito, porque o que nós vamos concluir da leitura completa desses 4 volumes? Da trilogia mais o dos pensamentos, né? Que, inclusive, o cineasta Oceano Vieira de Mello, quando presenteou essa trilogia a um grande professor de literatura da USP, em São Paulo, que conhece profundamente a doutrina espírita, ele ficou encantado com os 3 livros e falou com o Oceano Vieira de Mello o seguinte, e o Oceano me contou na sede da União Espírita Mineira vários anos atrás. Ele falou com o Oceano, tirando a obra filosófica de Leon Denis, que inquestionavelmente foi a grande obra da filosofia espírita, nós podemos dizer que essa trilogia de Neio Lúcio, a sequência ou a grande obra filosófica através de Chico Xavier. Então, vejam bem a importância que nós precisamos dar a essas informações. E também, conhecendo o trabalho posterior de Neio Lúcio, com os livros que ele escreveria depois, né, através do Chico, como, por exemplo, Jesus no Lar, os livros infantis dedicados à evangelização infantil, porque ele era um professor, não é? Nós vamos entender que o professor Arthur Joviano, cujo nome de benfeitor espiritual que todos nós reverenciamos e conhecemos é Neio Lúcio, é o mentor de Chico Xavier para a tarefa do culto do Evangelho no lar. Isso aqui é muito belo. E, por isso mesmo, essa tarefa é muito importante. O Chico sempre, em toda a sua vida espírita, ele viveu 92 anos de idade, de 1910 a 2002, mas 75 anos ele se dedicou ao espiritismo cristão, de 1927 até 2002. E nesses 75 anos ele sempre divulgou e privilegiou a informação de que os amigos espirituais sempre pediam a todos nós em família que realizássemos o culto do Evangelho no lar, em nossos lares. E ele deu esse exemplo, né, o Chico, participando 2 vezes por semana na sede da Fazenda Modelo, no culto do Evangelho no lar da família Joviano, e recebendo esses espíritos benfeitores como Neio Lúcio. Aqui nós estamos vendo a imagem da fazenda daquela época, né? Hoje não tem essa vegetação toda, naturalmente o prédio já está bem mais velhinho. Então, nessa janelinha aí do 2º andar, que vocês veem as persianas de madeira, era o local onde se realizava o culto do Evangelho no lar professor Arthur Joviano. O Chico trabalhava em outro local, que eu vou mostrar a seguir,
subia por essa escada que está aí à direita da tela, se encaminhava pela varanda e participava, junto com a família Joviano, do culto do Evangelho no lar. No primeiro plano aí do térreo, vocês veem 3 abóbadas parcialmente encobertas pela vegetação, né, pelas belas plantas, que foi o local onde o Chico Xavier, depois do horário de serviço, num local cuidadosamente organizado pelo Dr. Rômulo Joviano, seu chefe na Fazenda Modelo, e depois do horário de serviço, né, diga-se de passagem, o Chico psicografou todos os romances de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo. É também o local onde o Chico psicografou toda a obra de André Luiz até Evolução em Dois Mundos, a começar de Nosso Lar, em 1943, até Evolução em Dois Mundos, em 1959. Também muitos dos livros e mensagens escritos por Humberto de Campos vieram aí neste ambiente, e muitas das poesias mediúnicas. Então, este local em Pedro Leopoldo é histórico. E aí vamos ver o outro prédio, que é o prédio da administração, que o anterior era a casa-sede da fazenda, onde residia o diretor, que era o chefe do Chico, Dr. Rômulo. Aqui já estamos vendo aonde o Chico trabalhava, né? O Chico, o Dr. Rômulo, naturalmente, no escritório à esquerda, na janela à esquerda. O Chico era o seu escriturário, o seu secretário particular, trabalhava aí nessa janela do meio, e a filha do Dr. Rômulo, que passou no mesmo concurso do Chico em 1935, trabalhava nessa outra salinha da janela da direita. Aqui o mesmo ambiente em outra época, né? Vocês vejam que está com outra pintura e tudo, mas é o escritório administrativo. O grupo que lá trabalhava, o Chico é o único que está aí com um terno escuro, de pé, na década de 40, início da década de 40, e o Dr. Rômulo é o terceiro de pé à direita do Chico. É esse que era o chefe dessa repartição pública, e todos aí que vocês estão vendo eram funcionários, tanto graduados, agrônomos, doutores em agronomia, em agropecuária, pesquisadores também, cientistas, porque a importância, muita gente não sabe disso, a importância da Fazenda Modelo no Brasil, de Pedro Leopoldo, ela se junta a 2 outras fazendas modelo, uma em Londrina, no Paraná, e outra no interior de São Paulo, que dotaram a pesquisa desse pessoal todo, dotou o Brasil de condições para que ele se desenvolvesse na produção animal de derivados do leite e se tornasse, como se tornou hoje, um dos maiores produtores mundiais de derivados do leite. Então, graças à pesquisa desse pessoal. E o Chico Xavier era o secretário particular do chefe dessa repartição. O pai de Dr. Rômulo, portanto, é do professor Arthur Joviano. E quem foi ele? Ele foi secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, na passagem do século XIX para o século XX. Tinha nascido em 1862 na cidade de Barra Mansa e, como eu disse, desencarnado no Rio de Janeiro em 14 de dezembro de 1934. Ele sempre foi um educador, ele fez a reforma do ensino como secretário de Estado do Ensino de Minas Gerais no início do século XX, foi muito bem sucedido e foi convidado para trabalhar no alto escalão do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, para onde levou a família, e mais tarde, aposentado do Ministério da Educação, fundou um colégio particular. É curioso nós sabermos o seguinte: depois nós vamos ver que Emmanuel e Chico Xavier e o próprio Nélio Lúcio vão revelar as encarnações dele anteriores, que estão nos romances que Emmanuel recebeu. Então aqui nós estamos vendo ele ainda encarnado, visitando a Fazenda Modelo,
ainda na década de 20, no final da década de 20, e ele está de pé ao lado do filho, Dr. Rômulo, jovem, a mãe de Dr. Rômulo, Dona Felícia, que era esposa do professor Arthur, a esposa do Dr. Rômulo, Dona Maria, sentada ao centro com o filho, Roberto, o filho mais velho, e a mãe e a avó, Dona Júlia, e a mãe de Dona Júlia. E a mãe dela, Dona Júlia Amorim, e o pai dela, que é o general Aurélio de Amorim, que está ao lado do professor Arthur Joviano. Aqui estamos vendo o casal Joviano, já com 25 anos de casados, Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano. Eles também, todos são personagens dos livros mediúnicos de Emmanuel, dos romances mediúnicos de Emmanuel. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aqui o professor Arthur Joviano e os dois netos, a Wanda, novinha ainda, né, criança, com o filho, com o irmão mais velho, Roberto. Também os dois são personagens dos romances de Emmanuel. Aqui uma foto com o professor Arthur Joviano, velhinho já, no final da década de 20, com os dois netos, e o filho dele, mais novo, com a mulher, e o Roberto, ainda criança, no colo, na Fazenda Modelo. Aqui já na década de 50, já vamos ver Chico Xavier de pé, junto com a família, né? A Wanda Joviano já aí, uma jovem senhora, ao lado do cachorrinho Frai, e uma revelação interessante, porque o Chico revelou a ela que esse cachorrinho Frai, que está aí na foto com ela, acompanhava ela há 500 anos, 5 séculos. Quando ela encarnava, ele encarnava junto e ficava junto dela. Olha só que interessante. Ela com os pais, Dr. Rômulo e Dona Maria, e na outra foto, a Dona Maria com os seus pais também, o general Aurélio de Amorim e Dona Júlia de Amorim. Aqui, o general Aurélio e Dona Júlia com Chico Xavier, na Fazenda Modelo. Eles residiam no Rio de Janeiro e visitavam nas férias o genro e a filha, né, em Pedro Leopoldo, e, portanto, travaram um grande conhecimento com Chico Xavier. E aqui eles, antes de desencarnar, já bastante idosos, na década de 50, final da década de 40, início da década de 50, antes de desencarnarem. E aqui as reencarnações. Nós vamos vê-los. Quem quiser conhecer profundamente, eu não vou entrar em detalhes das reencarnações, porque é muito detalhe, mas essa tabela de reencarnações está tanto no livro Sementeira de Luz, quanto no livro Colheita do Bem. Não está no livro do meio, Sementeira de Paz, mas ela está no livro primeiro, que é o Sementeira de Luz, e está também no livro Colheita do Bem. São as reencarnações daquele grupo, deste grupo familiar todo, que foram reveladas por Emmanuel através da psicografia do Chico, confirmadas pelo Chico e também confirmadas pelo espírito de Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano. Então, eles estão há 2000 anos, no livro 50 anos depois, no livro Renúncia e, por último, no século XX, entre o Rio de Janeiro e Pedro Leopoldo. Muito interessante, porque nós vamos ver aí com a posição de cada um deles nessas histórias, que como que a evolução espiritual ela é lenta, ela não se dá de uma hora para outra. Porque aqueles personagens que causaram mal lá nos 50 anos depois, ainda continuaram 16 séculos depois, né, ou 15 séculos depois, no livro Renúncia, ainda com o mesmo propósito de causar o mal ao casal Rômulo e Maria. Né? O Dr. Rômulo, há 2000 anos, era o senador Pompílio Crasso. No livro 50 anos, ele era o senador Elvídio Lúcio, e sua esposa, Dona Maria, era a sua esposa da época, Alba Licínia. No século XV, eles foram Fernando ou Ferdinando de Aragão
e Isabel de Castela, os reis católicos de Espanha. No livro Renúncia, o Dr. Rômulo foi o personagem escocês Cirilo Davenport e sua esposa francesa, a Madalena Villanil. E no século XX, obviamente, o Dr. Rômulo e Dona Maria Joviana. Nós vamos ver que o Emmanuel está sempre presente ao longo dessas encarnações. No há 2000 anos é o Públio Lentulus, nos 50 anos depois era o escravo desse casal, o escravo Nestório, o Emmanuel. Ele foi escravo grego deste casal, o senador Elvídio Lúcius e Dona Alba Licínio, e foram eles que libertaram o Nestório da escravatura, né? No livro Renúncia, o Emmanuel foi o padre Damiano, grande amigo de Madalena Villanil, que vai viver na cidade espanhola, e no século XX, obviamente, o guia espiritual aí do Chico Xavier fazendo essas revelações. Vamos ver a Wanda Joviano também como filho do casal nos dois livros, 50 anos depois, como Elvídia Lúcius, e no Renúncia como Beatriz Davenport. A irmã dela, Célia Lúcius, que é o grande personagem iluminado, né? Aquela menina cristã, filha do casal Elvídio Lúcius e Alba Licínia, que se converte ao cristianismo logo no primeiro século da vida cristã, né? No segundo século da vida cristã, vai ser também a mesma personagem iluminada do livro Renúncia, que tem o nome de Alcione, que mais no final do livro vai se chamar Maria de Jesus do Crucificado, né? Que é morta lá, infelizmente, pelo padre Carlos Clâniga, que se torna, infelizmente, um inquisidor, Frei José do Santíssimo. Então, e ele que tinha sido, nos 50 anos depois, o Ciro, filho de Emmanuel. Vejam só as ligações, né? E tudo isso muito belamente relatado por Emmanuel. Agora vamos tratar aqui de algumas informações que o Neio Lúcio escreveu em alguns de seus livros. E vocês vão ver a beleza dessas pérolas de sabedoria. Por exemplo, neste trecho, Neio Lúcio vai escrever. Tem um detalhe que eu acabei não dizendo, né? Por que Neio Lúcio? Porque nos 50 anos depois, quando Emmanuel está escrevendo o livro 50 anos depois, aliás, é importante que eu diga isso, a ética espiritual de Emmanuel, que quando ele começa a fazer o projeto da psicografia dos 50 anos depois, primeiro ele pede permissão, através de Chico Xavier, à família Joviano para entrar no passado espiritual dela. E só depois de Dr. Rômulo e Dona Maria concordarem com a sua autorização, é que Emmanuel começa a psicografar os 50 anos depois. Então, veja bem, a responsabilidade da ética espiritual dos espíritos que realmente são superiores, respeitando o livre-arbítrio dos personagens envolvidos, sem atropelos, sem revelações destrambelhadas e sem revelações fora de hora. Então, só depois da família ficar consciente de que eles estariam expostos no seu passado espiritual, diante de toda a comunidade espírita, e depois de dar essa autorização, e mesmo Emmanuel avisando a eles, olha, o fato de eu começar a escrever sobre os fatos passados poderá lhes causar muitas emoções, resgatando aí um vulcão de emoções que estão guardados há muitos séculos, de modo que vocês têm toda a liberdade para negar. Mas mesmo assim eles concordaram e Emmanuel escreveu. E aí, quando Emmanuel está escrevendo, note bem, o professor Arthur Joviano já estava no mundo espiritual.
mas ele não se recordava do passado, não é? A partir do momento que Emmanuel começa a escrever, ele vai escrever uma mensagem para os filhos e para a nora, que a bondade e a mente elevada de Emmanuel, ao trabalhar os assuntos do passado que ocorreram no primeiro e no segundo século do cristianismo, no livro 50 anos depois, ele, a partir dessa força mental de Emmanuel, ele, professor Arthur Joviano, se reconheceu na pele rota, não é? Já há muito tempo desgastada, do personagem Neio Lúcio, que em latim é Cneius Lúcius, né? E a gente pronuncia Neio Lúcio, que nada mais era do que o pai do Elvídio Lúcius, não é? Avô de Célia Lúcius e de Elvídia Lúcio. Portanto, essa figura ela persiste, né? No século XV, ele vai ser também o pai de Ferdinando de Aragão, que é o João II de Aragão. No Renúncia, ele não vai ser pai, vai ser tio do Cirilo Davenport, porque ele vai ser o educador Jacques Duquesne Davenport. E no século XX vai ser pai outra vez, na figura do professor Arthur Joviano. Outro detalhe interessante da reencarnação, ele é sempre um educador. Olha que interessante. Nos 50 anos depois, como Neio Lúcius, ele se dedicava, nas horas vagas, a educar gratuitamente os filhos dos escravos romanos no vernáculo latim. Não é? No século XVI, no livro Renúncia, ele é um educador, o professor Jacques Duquesne Davenport, que havia fundado a escola de Blois nos arredores de Paris e que abrigava os meninos e meninas que viviam na capital francesa para a sua educação. E no século XX, como eu já citei, ele foi também educador, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, depois alto funcionário do Ministério da Agricultura, e desencarnado, continua sua tarefa educadora, porque ele toma a si a tarefa de coordenar o culto do Evangelho no lar, ele toma a si a tarefa de escrever vários livros infantis e juvenis através da psicografia de Chico Xavier, sempre com a temática do Evangelho de Jesus. Sempre com tonos de ensinar-nos as informações superiores que vertem de mais acima do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito que, ao longo do tempo, desses séculos todos, se iluminou de sabedoria, né? De amor e de sabedoria. E, portanto, eu selecionei algumas pérolas aqui dos seus ensinamentos para o nosso aprendizado. Esta, por exemplo, está no Sementeiro de Luz. E ele diz: fiquemos com a alegria de quem colocou a vontade do Senhor acima dos próprios desejos, permanecendo no dever cumprido com a honra espiritual. Então não existe, minha gente, para nós, nada melhor do que nós colocarmos a vontade de Deus e a vontade de Jesus, nosso Senhor, acima dos nossos próprios desejos. E em fazendo isso, nós alcançaremos a honra espiritual. Em outro trecho, ele vai escrever, também no Sementeiro de Luz: o amor é o grande e maravilhoso segredo. Com ele esperamos, trabalhamos, vencemos. Para ele, o século é uma figuração, como o milênio vem a ser um minuto. Vejam que beleza essa frase. O amor não tem tempo, não está sujeito ao espaço-tempo, aos limites estreitos da nossa visão humana.
Não é? Para o amor, o século é apenas uma figuração. E um milênio é um instante, é um minuto. Então, quem ama não perde jamais o amor que sente e os laços do amor que tem para com aqueles que lhe devotam afeição em mesma sintonia e vice-versa. Então, segundo o Neio Lúcio, o amor é o grande e maravilhoso segredo da vida. E com ele nós conseguimos esperar, trabalhar e vencer com Jesus, em nome de Deus. Outra palavra importante também aí do Sementeiro de Luz e do Pérolas de Sabedoria é sobre confiança. E ele diz: confiemos sempre e sigamos sem medo. Esse deve ser o lema de nossas almas em todas as horas do aperfeiçoamento que a luta nos oferece. Então não podemos nos entregar a medos, a apreensões desnecessárias, a aflições, a ansiedades inúteis. Vamos confiar sem medo na sabedoria divina. E entregar as nossas almas ao aperfeiçoamento que Deus espera de nós. E aqui ele vai ainda completar que Deus tem numerosos caminhos para nos chamar ao seu roteiro. E ele diz: os mais infelizes não são os homens que sofrem, são os homens que desatendem o chamado. Então essa palavra para nós espíritas é um tapa na cara, porque nós já fomos chamados, não é? Nenhum de nós em sã consciência, depois de conhecer a obra de Allan Kardec, depois de conhecer a obra e a vivência de Chico Xavier, como todos nós conhecemos, nós não temos mais a desculpa de dizer que nós não fomos chamados. E resta nos perguntar: nós estamos atendendo ao chamado? Porque se não estivermos atendendo ao chamado do alto, de Deus, olha só, nós estaremos na condição dos homens mais infelizes no além-túmulo. Esta é a grande verdade e um grande alerta que Neio Lúcio nos coloca. Ele fala também a respeito da viagem. Nós não vamos evoluir num salto. E isso está muito claro. Ele diz: a viagem é longa, as estradas nem sempre são suaves. Mas se nós consultarmos atentamente o roteiro de Cristo, que é o evangelho divino de seu divino amor, atingiremos o objetivo essencial sem desastres ou surpresas angustiosas. Então, nós temos consciência que a viagem é longa, ela é milenar. Nós precisamos de várias encarnações, de várias experiências, de trocar posições, não é? Entre classes sociais, entre culturas, entre crenças, entre idades, entre posições de família, para experimentarmos todo tipo de novidade, todo tipo de conhecimento, para conquistarmos novos horizontes. E por isso nós precisamos de muitas vidas. Uma vida é impossível você atingir a sabedoria. Por isso que a viagem é longa. E nós sabemos que as estradas não são suaves. Elas têm curvas, elas têm pedregulhos, elas têm buracos, elas têm espinheiros, elas têm florestas, elas têm desertos, não é? E como agora a estrada humana está há mais de 2 anos enfrentando a pandemia global de coronavírus, com todas as suas consequências. Mas, se nós, como cristãos, a consultarmos atentamente o roteiro de Jesus Cristo, e qual roteiro é este? Ele explica. É o seu evangelho divino, do seu divino amor. Então, toda vez que a gente tiver alguma dúvida para fazer alguma coisa, consultemos este roteiro de Cristo, porque nós vamos saber atingir o objetivo essencial da nossa jornada terrestre, sem maiores desastres
e sem surpresas desagradáveis em nosso caminho. E para isso, em outra oportunidade, ele vai dizer: a fé é a chave. Então, tendo a segurança da fé que nos defende e guia, nós vamos procurar abrir essa porta da verdade. Eu lembro até daquela mensagem que Emmanuel escreveu, que eu acho lindíssima, chama-se O Mestre e o Apóstolo, em que Emmanuel relata sobre Jesus e Kardec. Ele fala, ele conclui que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Não é? E aqui, né, o Lúcio está dizendo que a fé é a chave. Olha que interessante. Então, o Kardec aí é o quem? É a fé raciocinada. Não é? Lembra-se que Kardec escreveu no frontispício da sua obra: fé verdadeira só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada, esta é a chave que abre a porta da verdade. E por isso nós precisamos procurar essa porta, porque nós já temos a chave. Nós, espíritas cristãos, somos uma minoria tão mínima no mundo, como disse o Chico, e às vezes perdemos tanto tempo com bobagens, quando nós já temos na nossa mão a chave da fé raciocinada para abrir a porta da verdade. Lembrando que o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus Cristo há 2000 anos, é guiado pelo Espírito da verdade. Então nós não podemos e nem devemos temer a verdade. A verdade surgirá sempre quando nós usarmos esta chave da fé raciocinada, batendo a porta da verdade, e ela vai se nos abrir para a nossa entrada. E o Lúcio diz: cada dia de trabalho bem vivido é uma volta solene na fechadura que nos separa das esferas superiores. Então veja, cada dia uma volta. Então, até abrirmos essa chave, essa porta, vamos gastar aí muitas voltas, né? Então, todas as experiências nos são acrescentadas quando sabemos segui-las no roteiro de Cristo. E aqui em outra mensagem ele diz: Jesus, nosso Senhor, é o timoneiro divino. Tenhamos o barco do coração perfeitamente equilibrado. Nem calmarias nos farão estacionar, nem borrascas nos perturbarão. Então, não tem outro caminho. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Com ele, que nós sabemos que ele está como timoneiro deste barco terrestre, nós não vamos parar de trabalhar nos momentos de calmaria e nem tampouco vamos nos estacionar nos momentos de tranquilidade. Vamos sempre procurar fazer o bem onde quer que estejamos e também não vamos nos desesperar nos momentos de perturbação e borrasca como essas que nós estamos vivendo na transição planetária, porque nós vamos guardar confiança na fé de que ele está no time do barco, no timoneiro do barco. E nos ofereceu ele, através da doutrina dos Espíritos, um manancial glorioso e maravilhoso de informações espirituais do mundo superior, que foram vertidos de mais acima pelos médiuns na França, na Espanha, na Inglaterra, na Holanda, nos chamados Países Baixos, na Bélgica, não é? Na Itália, que foram nos Estados Unidos da América do Norte, na Rússia, no Brasil, que foram convertidos por Allan Kardec no arcabouço doutrinário do Espiritismo cristão no século XIX, e depois que explodiu no século XX, com a volta de Allan Kardec na pele de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, a partir de 1910, cumprindo a profecia do Espírito da Verdade, que a tarefa dele não se resumiria àquela vida da França, e que precisaria ser completada no século seguinte,
E ele veio, e dos iniciais 33 livros que ele havia coordenado na França, contando-se aí todos os volumes da Revista Espírita, como Chico Xavier, ele vai nos deixar 535 livros até hoje publicados. E já temos notícia de mais um que surgiu, 536 livros até hoje publicados. Então, uma obra enciclopédica, não é? Que é o livro espírita. E veja como o Neio Lúcio fala com beleza acerca do livro espírita. Ele diz: o livro deve ser o nosso melhor tesouro, em se tratando de patrimônios inspiracionais do mundo. Nele, poderemos receber as mensagens mais nobres, se temos nosso coração inclinado ao bem, à luz e à verdade. Então, se nós cuidarmos desse patrimônio glorioso que a espiritualidade nos legou, na sua originalidade, sem perturbações, sem alterações, sem adulterações, que infelizmente estão ocorrendo por aí, tanto da obra de Allan Kardec quanto da obra de Chico Xavier, que é uma obra que veio da parte de Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Espírito da Verdade e dos benfeitores que todos nós reverenciamos. Emmanuel, Bezerra de Menezes, Neio Lúcio, André Luiz, Humberto de Campos, os poetas, Hilário Silva, Irmão Jacó, Maria Dolores, Meimei, Alta de Souza, veja bem, tantos e tantos benfeitores, trazendo essas informações para nós, como diz aqui o Neio Lúcio, patrimônios inspiracionais do mundo. E através desse patrimônio, o nosso coração, se está inclinado ao bem, à luz e à verdade, ele vai se locupletar de bênçãos. E aqui, essa frase eu acho lindíssima. Gosto muito de repeti-la. O livro é o companheiro silencioso, o amigo sereno, o enfermeiro sábio e, sobretudo, o mestre tolerante e esclarecido que conversa com o pensamento sem alarde, imprimindo-lhe direção mais nobre, sempre que inspirado nos princípios que nos regem os destinos para o bem. Eu fico emocionado com essa frase até hoje, porque ela diz tanto para nós, do amor que nós precisamos ter como livro espírita, o cuidado que nós precisamos tratar dessas informações espirituais que vieram de mais alto pelas mãos de Chico Xavier e de Allan Kardec. Porque ele é consolador, ele é esclarecedor. É o companheiro silencioso, o amigo sereno, o enfermeiro sábio de nossas doenças da alma. Sobretudo, o livro espírita é o mestre tolerante e esclarecido, que conversa com o nosso pensamento, sem qualquer alarde, na nossa casa, no nosso ambiente do lar, na nossa leitura silenciosa, nos imprime direção mais nobre, sempre que estivermos inspirados nos princípios que nos regem os destinos para o bem. Então, a gente é com muita emoção que a gente agradece essa oportunidade de estar conversando com você sobre a trilogia de Neio Lúcio e fazendo um apelo para que todos nós, na comunidade espírita cristã, que hoje abraça não só o Brasil, mas como o mundo todo, tenha o devido cuidado e o devido valor na proteção à originalidade, à fonte cristalina
que veio de mais alto, dos céus para a terra, por Allan Kardec, por Chico Xavier. E terminando a nossa breve exposição, nós gostaríamos ainda de trazer algumas sugestões de Neio Lúcio sobre como nós devemos atuar diante dos sofredores, diante dos aflitos, dos sobrecarregados, que se aconchegam às nossas casas e centros e grupos espíritas em busca de consolação e esperança. E ele diz: a palavra de bom ânimo é o melhor elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. Esta deve ser a nossa escola, nosso lema, a nossa bandeira, sempre que abraçarmos alguém que nos procure, pedindo auxílio, pedindo paz, pedindo esperança, pedindo compreensão. Uma palavra de bom ânimo que seja um remédio, um elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. O Neio Lúcio ainda vai dizer: um dia vocês reconhecerão comigo que a prece pode muito mais que qualquer arma terrestre, se quisermos examinar o caráter construtivo de coisas e situações. Então vamos orar com aqueles que nos buscam pedindo auxílio, pedindo preces, pedindo socorro, né? A tarefa da oração, do passe fluídico, do passe magnético, da água fluidificada em nossas casas e agrupamentos espíritas cristãos, tem um poder que nós nem supomos ainda alcançar no nosso entendimento. E aí vamos ter também, neste finalmente, uma outra orientação de Neio Lúcio. Contra a vaidade, usemos a simplicidade. Contra o despeito, usemos o amor construtivo em fraternidade legítima. Contra toda má intenção, usemos a gentileza de quem sabe ser útil. Olha aí as receitas, as pérolas de sabedoria, né? Mais adiante ele diz: levemos a nossa semeadura milenária. Olha bem, ele está falando de semeadura milenária, porque o cristianismo não nasceu com o espiritismo. O cristianismo nasceu com Jesus, há 2000 anos atrás. E mesmo antes de Jesus, ele já tinha sido preparado por mais outros 3.500 anos pelos profetas hebraicos e pelos precursores, não é? Então, essa semeadura é milenar. E ele diz: levemos a nossa semeadura milenária, o adubo da harmonia, o adubo do perdão, o adubo do esquecimento do mal. Se for necessário, voltaremos 1000 vezes ainda. Veja bem, a tarefa não termina. E nós devemos ter o quê? Confiança em Deus, com aproveitamento dos valores divinos, nas lições de cada dia. Esta é a única estrada de acesso às regiões superiores da vida. Então, mantermos a confiança em Deus, não importa a procela, não importa a tempestade, não importam as dores, as dificuldades da vida cotidiana, as doenças do corpo físico, as dificuldades profissionais, a falta de recursos, as perturbações mentais, não importam as nossas lutas aqui na Terra. Se nós guardarmos a confiança suprema na perfeição divina, na vontade da sabedoria divina, esses valores divinos em nós serão aproveitados na nossa própria evolução. Porque esta é a estrada do caminho da verdade e da vida que irá nos levar, no futuro, às regiões superiores da vida. E aqui, em outra frase, ele diz: a vida com a fé nunca experimentará o terror da separação.
aí naturalmente se referindo à questão das desencarnações, especialmente desencarnações traumáticas, coletivas. Ontem, uma nossa servidora, trabalhadora, passou por essa dor, e nós enviamos a ela, dedicamos a ela a nossa homenagem no dia de hoje, porque a Eliana, que trabalha conosco, perdeu ontem o irmão, Adriel, de apenas 19 anos de idade, afogado numa das lagoas próximas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, sentimos com ela a dor dessa separação transitória e pedimos aos amigos espirituais, na data de hoje, que conforte a Eliana, sua família, sua mãe, que mora na Bahia, e o jovem Adriel, que partiu ontem tão repentinamente, afogado. Eles que têm muita fé em Jesus saberão que o terror da separação não existe para aquele que guarda no Senhor a sua mais alta esperança. E terminando aqui, trazemos essa palavra sobre o além-túmulo de Neio Lúcio, também do Cemitério de Luz. O além-túmulo não é a região privilegiada dos que sabem fazer formosas orações, e sim a zona para a qual a vida se transfere com seus cuidados e bênçãos, preocupações e alegrias, lutas e tréguas, risos e esperanças, onde a alma, insaciável obreira de Deus, prossegue amando e trabalhando, enriquecendo a si mesma e atendendo ao próximo. E assim todos nós um dia passaremos por isso. Cruzaremos os umbrais da morte, do corpo físico apenas, deixando esta veste rota, que vai retornar ao pó da terra. Mas o nosso espírito prossegue, vivo, cada vez mais vivo, mais atuante, mais cheio de cuidados e bênçãos, levando consigo, naturalmente, todas as nossas preocupações, mas também todas as nossas conquistas, alegrias. Teremos ainda nossas lutas, mas também teremos tréguas, junto dos espíritos amigos, os benfeitores e os guias espirituais. Teremos risos nos reencontros amados daqueles que partiram antes de nós e que nos abraçarão de alma feliz e aberta. Teremos esperanças de novos estudos, de novos horizontes a abarcar, onde a nossa visão possa penetrar e nossa alma, como disse Neio Lúcio, insaciável obreira de Deus, prosseguirá no além-túmulo, amando, trabalhando, enriquecendo a si mesma e procurando servir a Deus, servindo ao próximo. Que Jesus nos ampare e nos ilumine neste propósito e que todos tenhamos em nossa atividade espírita cristã este norte, sem jamais nos desviarmos do roteiro seguro de Cristo. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Geraldo, muito obrigado. As suas palavras de tanta sabedoria, esse seu trabalho, como vou dizer, até como historiador, né? Toda essa história, essa obra que você conta lá de trás e vem avançando na história e chega aqui na frente, a sua emoção, pode ter certeza que nos contagiou. Eu, enquanto você falava, fiquei acompanhando as pessoas aqui pelo chat, né? E elas também se dizendo emocionadas com a sua fala, o que certamente se refletiu em nós. Muito obrigado. Muito feliz mesmo. Aí, a nossa colega Gabriela colocou ali agora há pouco, a Eliana, que colocou uma mensagem para você. Seu coração é sublime, você me emociona. Querido Geraldinho, tua emoção nos contagia, já uma outra colega. Foram várias mensagens, não vai dar para colocar todas, mas nós agradecemos demais a tua gentileza de atender o nosso convite para esse bate-papo, trazer para nós informações de tanta relevância e que nós vamos hoje dormir em êxtase
com tantas informações. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe mais uma vez. Um beijo, um abraço no coração de todos. Gentilmente e humildemente, eu quero convidar as pessoas que estão conosco na live a continuar debatendo Espiritismo pelo Instagram, pelo meu canal, Gustavo Espiritismo, e pelo Geraldinho, que imagino que vocês já sigam, mas fica também o convite para que a gente possa trocar informações pelo Instagram, continuando o papo por lá. Ó, um beijo a todos. Obrigado, Associação Espírita Allan Kardec, pelo suporte. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.